Quero falar com você a respeito de uma vida cristã diária. Sabe arroz com feijão? A gente quando viaja para fora do Brasil e fica uma semana sem comer arroz com feijão, faz falta, sabia? Mesmo que a gente aqui no Brasil às vezes não come tanto feijão, eu não como tanto feijão, mas quando eu fico fora, qualquer país que você vá, qualquer um dos que eu já fui até hoje, ninguém tem arroz com feijão, como a gente come. Engraçado, né? E aí, quando você não tem arroz com feijão, você vê que faz falta, aquela coisinha do dia a dia. Os nossos irmãos mesmo que estão agora, esses 20 dias lá em África, já estão sonhando com algumas comidas. Uma delas é arroz com feijão. E por que eu estou fazendo esse paralelo? O arroz com feijão da vida cristã é o nosso dia a dia. É a maneira que você age e reage nas situações. Muitas vezes os crentes pensam assim, eu preciso de uma revelação, eu preciso de uma unção, eu preciso de um poder, eu preciso de uma visão. A gente às vezes precisa mesmo. Mas eu vou te dizer uma coisa, que a gente precisa no dia a dia, é conseguir viver uma vida cristã, uma vida estável. A palavra de Deus fala assim, seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Traduzindo isso para o português. Seja o seu equilíbrio percebido por todos os homens, porque perto está o Senhor. Se o Senhor está perto de mim, mais perto é impossível, porque o Espírito Santo está dentro de mim, então o meu equilíbrio tem que ser percebido por todos. Então eu quero falar com você a respeito disso, de uma vida equilibrada, para que você não sofra com dor de estômago, com insônia, com explosões de ira ou para os surtos de depressão. Seja o vosso equilíbrio notório a todos os homens, perto está o Senhor. Amém? Então isso é o arroz com feijão da vida cristã. É uma vida abundante, uma vida estável, saudável. Quem não tem o Espírito Santo, quem não tem Jesus Cristo, é muito difícil conseguir isso. Eu diria que é impossível. Mas quem tem o Espírito Santo de Deus, porque quando você recebe Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, você recebe o Espírito Santo. E você tem que saber o que o Espírito Santo traz para você. Com a presença dele, com a pessoa dele, ele juntamente ele vem com o fruto do Espírito. A presença dele traz o fruto do Espírito para você. E o fruto do Espírito, eu creio que Deus preparou justamente para moldar a nossa personalidade. Você tem uma personalidade, cada um tem uma personalidade diferente do outro, e essa é a que Deus te deu, e isso faz você ser o que você é, isso é bom. A minha personalidade é bem diferente da personalidade da minha esposa, por exemplo. Eu tenho um jeito de ser, você tem um jeito de ser. Nenhuma personalidade é melhor ou pior que a outra. Mas todos nós temos alguns problemas. E eu quero falar com você hoje de um deles. Eu até pus assim, busque uma vida cristã diária. E o ponto que eu quero falar com você hoje é a respeito de como lidar com a raiva. Com a raiva. Como lidar com a raiva, com a ira. Porque todos, independente da sua personalidade, tem momentos de raiva, não é? E a maneira que você consegue lidar com essa raiva vai refletir no seu dia a dia. Eu estava pensando assim, até os animais têm raiva. A raiva é um instinto, é uma reação natural do ser vivo. Só as plantas não conseguem expressar raiva, mas os animais sim. O mais perto de nós, que é mais fácil de você pensar, é o cachorro. É o mais perto de nós no dia a dia. O gato também. Quando ele está com raiva, ou eu diria, quando ele está bravo com alguma coisa, ele reage. E o ser humano também tem raiva. Então, eu quero falar com você sobre como lidar com a raiva. Amém? E eu quero primeiro começar com o fruto do Espírito, claro. Então vamos para Gálatas, a gente vai manejar bastante a palavra de Deus hoje. Jesus falou, examinai as Escrituras, elas testificam de mim.
lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho a tua palavra. Vamos manejar as Escrituras. Gálatas 5:22. Esse é o texto que fala especificamente do fruto do Espírito Santo. Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Aleluia. Caridade aqui pode ser, na verdade, é traduzido por amor. Gozo é alegria. Estou falando aqui de uma versão que eu tenho, que é uma versão revista e corrigida. Você pode ter outra versão da Bíblia aí. Paz, longanimidade. Longanimidade, na sua Bíblia está como longanimidade? Depois de paz. Paciência, isso. Longanimidade é paciência. Benignidade. Benignidade é amabilidade. Você conseguir ser benigno é você ser amável. Bondade, fé, mansidão e temperança. Temperança é domínio próprio. Ei, você sabia que essa é a vida cristã que Deus tem para você? Independente da sua personalidade? Você pode ter a personalidade de leão, ou de sanguíneo, ou você pode ter personalidade de águia, ou de melancólico, né? Ou você pode ter a face do homem, ou a face do boi, fleumático, ou colérico, isso. Porque essas são as definições gregas e as definições bíblicas, né? Face do homem, face do boi, face da águia e face do leão. E não importa a sua personalidade. Você é mais extrovertido, você é menos introvertido, você gosta de estar com pessoas ou você não gosta de estar com pessoas, você gosta mais de tarefas. Você tem uma personalidade. Independente da sua personalidade, você tem os frutos da carne. Nós todos temos o pecado em nós. Então, qual é o fruto da carne? Vamos ver ali agora o versículo 19. Porque as obras da carne, aqui Deus não chama de fruto da carne, é obras da carne. Gálatas 5:19. Prostituição, impureza, lascívia. Está comigo aí? Gálatas 5:19. Independente da personalidade de alguém, enquanto ele não tem o Espírito Santo de Deus, porque o fruto do Espírito é que traz aquilo que nós vimos. Enquanto ele ainda não tem o fruto do Espírito, ele está sujeito a estas obras da carne. Prostituição. Sabe como muitos crentes prostituem? Internet. Ah, mas não é culpa minha, eu tô lá ligado na internet, de repente vem aquele quadrinho do lado e clique aqui para me conhecer. Eu tinha um provedor de internet tempos atrás. Provedor é aquele que você, quando aciona e você acessa o site por aquele, sei lá, provedor, é isso que chama, não é? E tinha um que eu assinava, inclusive, e que vira e mexe aparecia essas porcarias do inferno, que eu não busquei, eu não quero saber, por que fica aparecendo aqui? Ah, muitos crentes dão uma clicadinha ali. E falam, mas olha, eu não sou viciado em internet, nem em prostituição na internet, eu vejo assim por 1 ou 2 minutos só. A maioria dos vídeos pornográficos tem até 3 minutos. Se você vê 1 minuto só, irmão, você já foi, já era. Uma imagem dessas, para sair da sua mente, não sai em 10 anos. Não sai em 10 anos. Não sai. Fica lá. E vicia. Vicia. Rapidamente. Você viu uma vez, na próxima vez você já quer ver de novo. Só vou dar uma olhadinha. Misericórdia. Prostituição. O que eu fiz com relação a esse provedor? Mudei de provedor. Simples assim. Bem, as obras da carne são prostituição, impureza, lascívia. Lascívia são ações indecentes. Porfias, brigas. Emulações, ciúmes. Iras, pelejas. Dissensões,
heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Ponto. Os que cometem essas coisas não herdarão o reino de Deus. E sabe para quem que o apóstolo Paulo está escrevendo? Para os crentes da Galácia, os Gálatas, crentes. Não herdarão o reino de Deus. Aí ele fala, mas o fruto do Espírito é amor, paz, alegria, amabilidade, domínio próprio, fé. Amém, irmãos? Então, como é que a gente pode vencer as obras da carne, que todos estão sujeitos às obras da carne? A gente pode vencer com o fruto do Espírito. Aleluia. Agora, você recebeu o fruto do Espírito, quando você recebeu a salvação, você recebeu Jesus, o Espírito Santo habita em você e ele traz junto o fruto do Espírito. E você aí tem que aprender agora a reagir contra a obra da carne, porque a obra da carne muitas vezes ela é impulsiva. Está na carne, você não é de borracha, você não é de plástico, você não é de ferro, você tem hormônios, você tem pensamentos, você é de carne. Então, às vezes, a gente age por impulso, mas aí você, peraí, eu vou deixar o Espírito Santo crescer e agir em mim, eu vou vencer essa obra da carne. Então, uma das obras da carne, que é a ira, que é as contendas, as pelejas, está ligado muito à raiva. Eu quero então falar com você como lidar com a raiva, amém? A gente podia até ter uma sequência de vida cristã falando de como ir lidando com as obras da carne e suplantando pelo fruto do Espírito. Vamos começar hoje, não sei se vai ter essa sequência, mas pelo menos hoje você vai, em nome de Jesus, sair daqui sabendo como lidar com a raiva, com a ira, amém, irmãos? Amém? Está comigo? Glória a Deus. Então a raiva é uma reação a uma situação desagradável. Muitas vezes, ou geralmente, ela te pega de surpresa. Você, de repente, fica com raiva, você fica bravo, fica com ira por alguma situação indesejável. Quando ela é uma reação, assim, involuntária, momentânea, ela pode ser considerada normal, porque você não é de plástico. É uma reação. O problema é quando a gente responde de maneira imprópria a essa primeira reação da raiva. Quando você perde a paciência e explode. Quando você começa a falar o que não deve. Ou quando você armazena essa raiva. Porque tem gente que parece bonzinho, porque não fica com raiva. Mas só que o que ele faz? Ele armazena a raiva. E vai se tornando um tanque armazenador de raiva, de amargura, né? Aí vai se tornando uma pessoa amarga, uma pessoa rancorosa. Isso é muito perigoso. Então, eu quero primeiro ver com você algumas situações de raiva normal. Raiva como sentimento humano, tá bom? Para você não ficar pensando que você tem que ser totalmente marciano, né? Você é humano. Então, vamos ver um exemplo de Moisés. Você sabia que Moisés, um dia ficou muito bravo, com raiva, mas a Bíblia fala que Moisés era um homem muito manso, mais manso do que todos que havia na terra. Se você quiser ter essa referência, é Números 12, versículo 3. Números 12, versículo 3 fala que ele era muito manso. E olha, tinha que ser muito manso, né? Para poder conduzir um povo murmurador, um povo de quase 3 milhões de pessoas, murmurando, 40 anos no deserto. Tinha que ser muito manso. E Moisés era muito manso, diz a Bíblia. Mas olha, vamos ler o versículo Êxodo 32, 19. Êxodo 32, 19. Lembrando sempre, eu quero aprender a trazer a palavra do Senhor para a minha vida, para os nossos dias. Êxodo 32, 19. E aconteceu que, chegando ele ao arraial e vendo o bezerro
e as danças, acendeu-se o furor de Moisés, e arremessou as tábuas das suas mãos e quebrou-as ao pé do monte. Tomou o bezerro que tinham feito e queimou no fogo, moendo até que se tornou em pó. E espargiu sobre as águas e deu a beber aos filhos de Israel. Ó! O homem muito manso, mais manso do que todos que havia na terra naquela época. Quando Moisés desceu do monte, depois de 40 dias de jejum e oração, buscando a face do Senhor, o que ele encontra? O povo de Israel tinha feito um bezerro de ouro e estava adorando o bezerro de ouro. Moisés ficou tão bravo por ver a idolatria e a infidelidade do povo dele. Deus escreveu as 2 tábuas da lei. A Bíblia fala que Deus escreveu com o dedo dele. Foi escrita pelo dedo de Deus. 2 tábuas de pedra com a lei do Senhor. Você já recebeu alguma vez alguma coisa muito preciosa de alguém que você fala, isso aqui eu vou guardar? Não tem nem tanto valor material, mas tem um valor sentimental. Eu vou guardar isso. Já aconteceu com você? Acho que todos nós temos alguma coisa assim que a gente guarda, que é muito, muito especial. Agora você imagina você ter 2 tábuas de pedra com a lei de Deus, escrita pelo próprio Deus. Tem coisa mais especial e preciosa do que isso para ser guardada? Mas a ira, a raiva que encheu o coração de Moisés foi tão grande que ele pegou as 2 tábuas da lei e quebrou. E aquele excesso de ira foi tão grande que ele ainda foi lá, pegou o bezerro que eles fizeram, moeu o bezerro, reduziu a pó. Você pode imaginar Moisés, ele tinha 80 anos. Fazendo isso, esmagando um bezerro de ouro até reduzir a pó. E esse pó ele jogou na água e falou, agora vocês bebam isso aqui. Vão beber, vocês querem um Deus bezerro? Bebe o seu Deus agora. Foi isso que ele fez. Foi um sentimento de raiva. Eu estou dizendo isso para você saber que a Bíblia mostra situações assim, que você não vai virar uma pessoa de plástico. Você pode ser uma pessoa normal, mas a gente vai saber lidar com a ira. Amém? Moisés não xingou ninguém, não distratou ninguém. Ele estava furioso com a incredulidade, com a infidelidade deles. Era a ira de Deus, o sentimento que Deus estava sentindo foi passado para Moisés. Ele reagiu. E depois disso, o povo sentiu a seriedade da coisa, o povo se arrependeu. Muitas vezes o líder que age em nome do Senhor tem que ser duro pelo Senhor. Mas Moisés, particularmente, ele não atacou ninguém. Foi um zelo do Senhor que ele fez isso. Amém? Você percebe? O Senhor Jesus. Vamos ver um exemplo de Jesus. Jesus era manso. Lembra? A mansidão é um dos frutos do Espírito. Jesus fala, vinde a mim vocês que estão cansados e abatidos ou sobrecarregados. Tomai sobre vós o meu jugo. Meu fardo é leve, meu jugo é suave. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Jesus é manso e humilde de coração, mas teve situações na vida de Jesus que ele ficou bravo, ficou irado. Por exemplo, vamos ler aqui Marcos capítulo 3, versículo 5. Marcos 3, versículo 5. Olhando para eles em redor com indignação, condoendo-se da dureza do seu coração, disse ao homem, estende a mão, e ele a estendeu, e foi-lhe restituída a mão como a outra. Que situação é essa aqui? Jesus estava sendo confrontado pelos fariseus,
Olha aqui no versículo 6 fala, tendo saído os fariseus, ele estava perturbado, irmãos, com a dureza de coração dos fariseus. Dureza de coração dos fariseus. Tem uma versão da Bíblia que diz que Jesus olhou para eles com raiva. Essa minha versão fala que ele olhou para eles com indignação. Jesus ficou bravo. Levanta sua mão, moço, e ele foi curado. Jesus estava bravo com a dureza de coração, com a incredulidade dos fariseus, com a maneira como os fariseus ficavam sempre tentando pegá-lo em alguma palavra. Moisés não pecou e Jesus não pecou. E você se lembra também de uma outra passagem, quando Jesus entra no templo, isso está em Marcos capítulo 11, Marcos 11, Jesus entra no templo e ele se depara com o quê? Mesas, gente vendendo pomba, vendendo animais para o sacrifício, cambistas trocando dinheiro. Ele ficou bravo, ele ficou furioso. Ele pegou um chicote, ele fez um chicote na hora de cordas e começou a espantar todos esses vendedores, mandar que esses vendedores saíssem de dentro do templo. Ele pegou e começou a derrubar as mesas dos cambistas que estavam fazendo troca, câmbio de dinheiro ali. Ele não permitiu nem que ninguém ficasse levando um vaso daqui para lá dentro do templo. E ele falou, porque está escrito que a minha casa, a casa do meu pai, será chamada casa de oração. E vocês transformaram a casa do meu pai numa casa de venda, de comércio. E ele ficou bravo. O zelo do Senhor dos Exércitos fez isso no coração dele. Amém? Então nós vimos que tem situações em que a raiva acontece, a raiva aflora e é uma reação até natural de alguma situação. Amém. No momento seguinte, Jesus já está ensinando. No momento seguinte, Moisés já está cuidando do povo. Amém? Então a Bíblia fala para nós e nos ensina que é para controlar a raiva. E agora então vamos entrar agora na nossa vida prática, na nossa vida diária. Pode ser que alguém aqui, hoje mesmo, está vivendo consequências de algum ato de ira que você teve com alguém, ou com seu patrão, ou com seu empregado, ou com seu marido, ou com seu filho. Algum ato de raiva que você fez, que passou da conta, extrapolou, e talvez você está vivendo consequências até hoje. Né? Então vamos ver, por favor, abra comigo Provérbios 29, 11. Provérbios 29, 11, Deus fala que é para controlar a nossa raiva. Provérbios 29, 11. Sabe, o Senhor Jesus disse assim, as minhas palavras são espírito e vida. Mas muitos de vocês não creem nas minhas palavras, ele falou. Falou para os discípulos. As minhas palavras são espírito e vida. Então, irmãos, eu quero pedir para você uma coisa. Aprenda a tirar as palavras da Bíblia e aplicar no seu coração, e aplicar na sua vida. Porque elas são espírito e vida. Agora, o que adianta você só ler essas palavras e não conseguir colocá-las na sua vida diária? Deus tem para você vida abundante. Deus tem para você saúde. Deus tem para você alegria. Deus tem para você paz. Ele quer oferecer a vida dele para você. E a vida dele ele oferece através da palavra dele. Porque a palavra dele é vida. As minhas palavras são vida. Espírito e vida, Jesus falou. Mas muitos de vocês não creem, Jesus falou. É quando os crentes ouvem, assistem, leem, e está no papel, mas não vem para a sua vida diária. Vamos aplicar isso em nome de Jesus. Hoje, em nome de Jesus, você vai receber direções de como dominar a sua raiva, de como controlar a sua raiva. Amém? Combinado?
Vamos começar a colocar essas palavras na nossa vida diária. A tua Bíblia, Senhor, vai ser arroz com feijão para mim, no sentido de vai estar no meu dia a dia. Aleluia. Então, o que diz a palavra do Senhor em Provérbios 29, 11? Um tolo expande a sua ira, mas o sábio a encobre e reprime. Oh, glória! O tolo expande toda a sua ira, mas o sábio a encobre e reprime. Eu já tive situações na minha vida que eu fiquei irado, fiquei bravo, e eu percebi que eu estava muito bravo, e eu senti que eu estava muito irado, e eu deixei a ira correr, deixei a ira solta. Sabe? Todo mundo já deve ter passado por isso, com certeza. Dá uma certa sensação de poder, assim, estou podendo. Oi? Dá um tipo de um alívio. E pior que às vezes que eu fiz isso, sabe com quem foi? Depois ela vai assistir, foi com a minha esposa. Com um desconhecido, eu não tenho essa liberdade toda de soltar minha ira, sabe? Eu sou mais educado. Eu consigo me conter. Mas às vezes já aconteceu com a minha esposa que eu fico valentão e falo, parece que não deve, e até bato na mesa, e aí ela levanta a voz, eu levanto mais ainda. Não grita, não estou gritando, tá sim, você está gritando. Eu também estou, né? Mas, e deixa correr. E aí vai falando que não deve, já até saiu do assunto básico da briga e vai falando outras coisas. O que está dizendo aqui? O tolo, ele expande toda a sua ira. Eu já tive momentos, alguém deve estar escandalizado. O quê? O apóstolo faz isso? Sim, misericórdia. E solta a ira, vai, fala. Já aconteceu com você? É como se fosse um certo alívio, né? Mas só que o resultado depois, meu Deus. Você não tem como recolher as palavras, você não tem como recolher o estrago. Você se sentiu aliviado, poderoso, bravão. Sai bufando. Pronto, falei. É o que eu penso. Todo valentão. Depois vem o estrago. Você sabe disso. O tolo faz isso. O tolo cristão faz isso também. O sábio encobre e reprime a sua ira. Se eu consigo reprimir a ira com uma pessoa que eu não conheço muito bem, com alguém que, por exemplo, com um patrão, se eu consigo encobrir a ira, geralmente as pessoas conseguem encobrir a ira com quem está acima dele, mas não encobre a ira com quem está abaixo dele. Por quê? Dá para encobrir. É que a gente se sente poderoso. Percebe? Então, essa coisa de abafar ou de expandir é a mesma coisa que se você bota um negócio no fogo e o óleo queima demais e pega fogo lá o óleo, pega fogo o óleo, o que você faz? Ou você aumenta aquele fogo, ou você pode abafar aquele fogo, não é? Você abafa, você tampa com uma panela. Você pode expandir o fogo ou você pode abafar o fogo. A ira, Deus está falando para nós, a ira é assim, é igual um fogo. Ou você expande ele, ou você encobre e abafa. O sábio encobre. Amém? Ah, mas Deus, eu não consigo, porque eu tenho sangue italiano, eu tenho sangue espanhol, eu tenho sangue português, eu tenho isso, tenho aquilo, eu sou assim, eu sou sanguíneo. Irmão, você tem o sangue de Cristo, e você tem o Espírito Santo, e você tem o fruto do Espírito Santo, de mansidão, de domínio próprio, de amabilidade. E como é que faz? Vai ser tolo ou vai ser sábio? Com a ajuda do Espírito Santo. Eu digo em nome de Jesus que a sua vida vai começar a mudar. É possível. Sabe, Deus não ia colocar na Bíblia uma coisa que não é para nós. E eu falei que eu já tive esses acessos de ira, já tive, mas eu peço a Deus que cada vez sejam menores em duração e menos frequentes. E tem sido, graças a Deus. É possível. Aleluia. Bem,
Eu quero falar com você então. A raiva, você pode saber que a raiva está fora de controle, porque a gente falou de algumas situações que até Jesus e Moisés nós citamos. Mas quando que você sabe que a raiva está fora de controle, que é essa que está se expandindo? É quando te leva a uma explosão de temperamento, né? Quando você percebe que você está subindo o nível, você está subindo o tom, você está se exasperando, você percebe que já não é uma reação, você está deixando expandir. Aqui fala, está expandido, você sabe, você se conhece. Ou então, quando você começa a usar uma linguagem má, que não deve. É crente e começa a falar palavrão. Na hora da raiva. Opa! Que é isso? De que inferno da sua alma surgiu essas palavras aí, irmãozinho? Estava lá, estava guardadinho, reservado para o dia da ira. Quando você começa a falar uma linguagem obscena, você já sabe, a raiva já está se expandindo. Ou então, mesmo não sendo palavras obscenas, mas sendo palavras que ferem mais do que um punhal. Sabe quando você, na sua raiva, você ataca a pessoa, você ataca a mãe da pessoa, você ataca o filho da pessoa nas palavras, você ataca emocionalmente a pessoa, você usa uma linguagem má. Então, termômetro, você já sabe, ei, a minha raiva está acima do que é o normal, está se expandindo. Eu estou sendo tolo. Eu estou semeando o vento, eu vou colher tempestade. Amém, meus irmãos? Outro sintoma de quando a raiva está fora de controle é quando ela começa a produzir amargura, ressentimento. Sabe aquele sentimento de assim, a gente vai ficar quite. A gente vai ficar quite, a gente vai... não vai ficar assim não. É o sentimento de vingança. Então, às vezes você não fala, isso acontece muitas vezes em casal, não expressa a sua raiva, às vezes até seria melhor que você expressasse a raiva sem deixá-la expandir, do que só ficar guardando e vai ficando uma raiz de amargura. E você vai só colocando lá no caderninho negro. Alguém aqui tem esse caderninho negro? Vou confessar uma outra coisa aqui. Meu Deus, se a Kátia ver isso depois. Uma vez, uma época aí na minha vida, o Espírito Santo vem me tratando, irmãos. Quem me vê assim com carinha de crente, eu fiz uma lista, você acredita? Umas coisas lá que me chateavam muito no relacionamento entre eu e a esposa. Eu fiz escrevi lá uma listinha. Era só eu e Deus que sabia daquilo. De coisas que me entristeceram muito, me magoaram muito. E eu punha aquilo como se fosse até, Deus, eu estou contando para o Senhor. Não é nada, era o diabo na minha cabeça. Porque de vez em quando eu estava bravo de novo, aí eu até já tinha esquecido todos os itens da lista. Aí eu ia lá na lista. Lá no meu criado mudo, guardadinho. Aí eu ia lá na lista. Eu estou esquecendo, tem mais coisas, eu sei que eu estou bravo por mais coisas, estou lembrando só de duas. Deixa eu ver lá, é mesmo, é isso aqui, eu também estou bravo por causa disso. Tem essa aqui também. A lista tinha umas 4 ou 5 coisas. Claro que eu já queimei essa porcaria, né? Queimei não, eu rasguei. O que é isso? Vai ficar guardando coisa? Raiz de amargura. Tem muita gente aqui com raiz de amargura. Se eu fosse guardar raiz de amargura pelas pessoas que já me fizeram mal na obra, irmão, eu ia ser um poço de amargura. A Bíblia fala que essas coisas secam até os ossos, eu já ia estar totalmente seco, vale de ossos secos. Nem Ezequiel ia me reviver. Mas eu, graças a Deus, não fico guardando. Então dá uma olhada na palavra de Deus, vamos manejar a palavra. Senhor, essa palavra vai entrar hoje em cada coração, em nome de Jesus. Aleluia, que você não pegue os meus maus exemplos para falar, o apóstolo também faz isso, vou fazer. Não, está amarrado em nome de Jesus, irmão. Já fiz, não faço mais.
Se eu ainda estivesse fazendo, eu não teria coragem de contar. Eu ainda estava refém do pecado. Eu já venci isso aí. Amém? Glória a Deus. Então, Hebreus 12, versículo 14. Hebreus 12, versículo 14 e 15. Olha só que bênção a palavra de Deus. Hebreus 12, 14 e 15. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Siga a paz com todos. Irmão, a paz é o contrário da briga, concorda? A paz é o contrário da briga. E Deus fala que é para você seguir a paz com todos, sem a qual ninguém verá o Senhor. E a santificação, começando com a sua esposa, siga a paz com ela, busque paz com seu filho, busque paz com a sua mãe, busque paz com seu irmão, primeiro com aquele que mora com você. Busque a paz. A Bíblia fala, filhos, não provoquei os vossos pais a ira. Pais, eduque os seus filhos no Senhor. Busque a paz com todos. Aí busca a paz no seu trabalho. Busca a paz no seu ministério, na sua igreja. E aí ele fala assim, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, que ninguém fique longe da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Se você não busca a paz com alguém, você vai ficar bravo e pode surgir uma raiz de amargura. Uma raiz de amargura. E essa raiz de amargura, ela brota e perturba você e muitos se contaminam. Você já conversou com alguém que tem mágoa no coração? Uma pessoa amargurada? Contamina. Você sai pesado. Você vê que ela destila mágoa. Não é raiva, é mágoa. A mágoa é uma raiva contida de maneira errada e ela vai se acumulando. Um dia ela explode como raiva. Um dia essa pessoa divorcia. Um dia essa pessoa mata. Um dia essa pessoa faz uma coisa que não deve. Mas ela vai guardando aquela mágoa. E o que Deus fala? Não aconteça isso com ninguém de vocês. Tenham cuidado, que ninguém fique privado da graça de Deus. E que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos sejam contaminados. E eu vou dizer uma coisa para você, irmão. Essas desgraças atraem gente. Pode ver, quando tem algum descontente, quando tem alguém murmurador, parece que tem um imã e atrai os murmuradores. Todo mundo que tem alguma coisa para falar contra o apóstolo, parece que vai até você. Engraçado. Eu não sei o que acontece, Senhor. Todo mundo que tem alguma coisa contra o apóstolo, assim como eu também tenho, vem falar comigo. Essas coisas atraem. Pode ver. Quando você é uma pessoa cheia do Espírito Santo, cheia de unção, cheia da alegria do Senhor, os descontentes não vêm falar com você, porque você já dá uma palavra de alegria, dá uma palavra de bênção, e você repele. Mas aqueles que são os murmuradores, que têm raiz de amargura, que contaminam muitos, parece que se atraem. Amém? Então o que a gente tem que fazer? Quando você perceber que nas suas atitudes você está passando do controle, ou você está falando o que não deve, ou quando você perceber que você está começando a acumular amargura no seu coração, é sintoma de que a raiva está vencendo você. Obra da carne. Obra da carne. Você precisa colocar o que aí? Fruto do Espírito. Você tem o Espírito Santo. Não aceite isso. Não aceite isso. Amém? Para com esse negócio. Eu sou assim mesmo. Deus me conhece. Deus me entende. Deus te entende. Está vendo que você está sofrendo. E de vez em quando o Espírito Santo vai te lembrar de Gálatas 5,19. Os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Você está falando que eu não sou salvo? Não estou falando nada. Só estou lendo o versículo da Bíblia. Você e o Espírito Santo resolvam isso. Amém?
Aleluia. Então, como é que a gente pode aprender a controlar a raiva? Para a gente entrar na reta final. Chegamos ao ponto. Como aprender a controlar a raiva? Primeiro, só 3 pontos que eu coloquei aqui. Não pega como ofensa pessoal cada coisa que acontecer com você. Não pega como ofensa pessoal. Porque geralmente a gente quando está machucado, a gente está sensível, a gente está suscetível, dá a impressão que tudo é pessoal. Não é? O irmãozinho não olhou para você, virou a cara para mim. O irmãozinho não te cumprimentou, às vezes ele nem te viu. Não me cumprimentou. É pessoal, ele está de olho em mim, eu estou sentindo. Às vezes o irmão falou, paz do Senhor. Aí você fala com a esposa, você viu a maneira como ele falou a paz do Senhor para mim? Como assim, mãe? Ele te cumprimentou. Não, mas você viu o jeito que ele falou, a paz do Senhor, aquele paz. É pessoal. Eu estou brincando, estou exagerando, mas isso é muito sério. Procura ver isso, tá? Quando você já está com o fruto da carne, com a obra da carne, você começa a tender a ver tudo como pessoal. Você pega como ofensa. E outra coisa, então, para você aprender a controlar a raiva, procura analisar e ver na sua vida quais situações ou quais coisas que te levam a ficar bravo. Vê o que te leva a ficar bravo. Por exemplo, quando fala de que assunto, quando toca em qual ponto, o que te deixa bravo. Então, você pode se analisar e coloca isso em oração. Pede para o Espírito Santo te ajudar nisso. Senhor, eu estou percebendo que eu tenho um ponto fraco nessa área. Quando meu marido fala da minha mãe, porque às vezes o marido fala da sogra. Quando meu marido fala da minha mãe, eu fico muito brava. Eu percebi isso, Senhor, percebi isso. Então, é uma das coisas que te deixa bravo. Quando a minha esposa fala que eu estou gordo, isso me deixa muito bravo. Então, percebi, Senhor, eu percebi. Aí, percebe. Entende? Percebe aquilo que te deixa ficar muito bravo. De repente é um ponto fraco seu e você pode colocar isso diante do Senhor. Não veja como pessoal. Às vezes a pessoa quer te ajudar. Às vezes eu falo lá em casa, para a turminha de casa lá, esposa, filho e filha. Você não está fazendo atividade física. Agora eu falo isso toda hora, porque agora eu faço, né? Todo dia eu faço lá 5 quilômetros, na marra, né? Outro dia eu estava falando para minha netinha, ontem, ela acordou e eu estava lá na esteira, né? No elíptico. Fazem ginástica de novo, vô? Eu falei, Por quê? Ela está na fase, por quê? Eu falei, porque o vovô ficou doente do coração, quase morreu, então agora eu faço ginástica para não morrer. Tá bom. Então, isso está tão na minha cabeça que eu falo para minha esposa e para os meus filhos, toda hora, você não fez ginástica, você não fez atividade. E eles ficam bravos. Eles ficam bravos. Eu sei, eu vou começar, amanhã eu vou começar, eu sei. Mas eu percebi que é uma coisa que deixa eles bravos, então eu parei de falar. Aí eu fico bravo. Aí eu entrego para Deus. Mas você entende? Eu estou te mostrando que às vezes tem alguma coisa que no dia a dia te deixa bravo. E se você for deixando a ira extravasar ou armazenar, isso não vai ser bom. Vamos colocar o fruto do Espírito aí. Amém? Segunda coisa, então, coloque essas suas atitudes. Você errou hoje, errou ontem. Meu Deus, ontem eu fiquei bravo, eu fiz o que não devia. Coloca isso em oração, mas de verdade. Você já orou por isso alguma vez? Você já um dia, seriamente, quando você está orando, fala, Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir, me ajuda com essa minha raiva. Eu não quero ser assim. Espírito Santo, me ajuda. O Senhor disse que o Senhor tem o fruto de mansidão para mim. O Senhor disse que o Senhor tem o fruto de domínio próprio para mim, Senhor. O Senhor disse que o Senhor tem o fruto de amabilidade para mim. Então, eu não quero mais ser assim. Me ajuda, Senhor. Me ajuda a perceber
Coloca em oração. Olha só que coisa simples que a gente não pensa. Por isso que Jesus falou para os discípulos, até agora vocês não pediram nada, peçam para que a vossa alegria se complete. Coloca isso para Deus, fala, Pai, me ajuda nisso. Me ajuda a perceber antes que eu exploda. Me ajuda a tirar essa mágoa que está aqui formando uma raiz de amargura. Coloca isso em oração sincera diante de Deus. Amém? E terceiro e último, reconheça que essa raiva que extrapola ou que armazena é pecado. Enquanto eu encobri o meu pecado, Senhor, os meus ossos sofreram, mas quando eu confessei a Ti, eu encontrei alívio. Quando a gente confessa, quando a gente reconhece o pecado e confessa, aí a gente é curado. Coração contrito e quebrantado, não desprezarás ao Senhor. Então a gente tem que reconhecer que pecou. Ah, é normal, é porque eu sou assim mesmo? Não. Ah, porque a situação me levou a isso? Não. Ah, mas é porque também ele me falou isso e aquilo? Não. Eu errei, reconheço, Senhor, passei do ponto, eu pequei, me perdoa, me perdoa. Pede perdão, confessa, se arrepende, pede perdão. Você vai mudar. Se o Senhor tocar em mim, eu serei transformado. A gente não cantou esse cântico? Eu até queria que a gente depois cantasse esse cântico novamente. Tem tudo a ver. Deixa o Espírito Santo que já está em você pegar essa palavra que é direito seu e falar, Senhor, eu hoje tomo posse que eu vou reagir de maneira diferente à raiva. E eu quero pedir para você ler comigo então Efésios 4, 26. Efésios 4, 26. Olha que lição de Deus a respeito da raiva, a respeito da ira. Efésios 4, 26. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Não deis lugar ao diabo. Você sabia? Irai-vos e não pequeis. Porque é possível se irar sem pecar. A gente viu o exemplo de Moisés irado. A gente viu o exemplo de Jesus irado. Jesus morreu por nossos pecados na cruz e ele foi achado justo, sem pecado algum. Por isso ele pôde levar os nossos pecados. Então, quando Jesus ficou irado lá no templo com o açoite, o azorrague lá de cordéis, né, o chicote, ele não pecou. Ele irou-se, mas não pecou. Né? É possível irar-se sem pecar. Irar por uma situação, você reage. Agora, Deus fala, então, irai-vos e não pequeis. Quando é que a ira vira pecado? Quando você extravasa ela demais, quando você muda o seu linguajar, ou quando você começa a represar como amargura, aí é pecado. Amém, meus irmãos? E qual é o conselho do Senhor Deus para nós? Não se ponha o sol sobre a vossa ira. O que quer dizer isso? Não deixe essa ira ir até o dia de amanhã. Se você leva a ira de um dia, a raiva de um dia para o outro, já virou raiz de amargura, já armazenou, já é uma raiz de amargura que vai brotar. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Sabe, se você vai dormir com raiva, irmão, tem um ditado que diz que se você vai dormir com raiva, o seu travesseiro é o diabo. Vai dormir com raiva, o travesseiro é o diabo. Não deis lugar ao diabo. Amém? Ó, eu vou dizer uma coisa aqui por fé. O diabo vai ter sérios problemas com você a partir de agora. Que quando ele vier te cutucar, deixa eu deixar ele bem bravo, deixa eu deixar ele bem irado. Ele vai se achar, vai se sentir, e depois vem as consequências. Não vou dar lugar para você, diabo. Está amarrado em nome de Jesus. Eu tenho o fruto do Espírito Santo. Eu tenho direito à mansidão, eu tenho direito ao domínio próprio. Aleluia. Então, qual é a estratégia do céu para nós? Buscar o relacionamento com o Senhor Jesus, ser cheio do Espírito Santo. Buscar o Espírito Santo, porque o Espírito Santo tem o fruto do Espírito. Amém? Então, a estratégia básica é
palavra, porque a palavra traz fé, a palavra traz Jesus, a palavra nos ensina ser cheio do Espírito Santo. Essa é a estratégia. É a vida cristã, é o arroz com feijão. No fim tudo cai no mesmo. Nem só de pão viverá o homem. É o teu devocional com Deus todo dia de manhã. É a tua busca. Eu já tinha um costume muito antigo de ler a Bíblia todo dia, né? Vocês sabem disso. Café com Bíblia, né? Eu nunca tomo café da manhã sem a Bíblia. Então, graças a Deus, há 30 anos eu leio a Bíblia regularmente, todo dia. Mas eu não tinha esse hábito tão firme de orar. De orar, de tirar um tempo para orar. Só quando a gente começou o tabernáculo, mas mesmo assim o tabernáculo é uma vez por semana. Aí Deus usou a minha esposa. Muitas vezes o Espírito Santo vai usar o seu marido ou a sua esposa para falar o que você precisa ouvir, né? E falou para mim, você precisa ter um tempo de oração. Todo dia. Um tempo separado para oração. Isso eu não tinha. Enquanto eu leio a Bíblia, eu oro. Durante o dia eu oro. Às vezes eu paro para orar, mas eu não tinha essa regularidade como eu tenho com a palavra. Não tinha. E agora eu tenho. Depois que Deus usou a minha esposa para... Então, a minha estratégia agora é, antes do café com Bíblia, é a oração. Então, acordo, vou orar, daí eu vou para a Bíblia. É um arroz com feijão. Receita arroz com feijão do céu para você. Amém? Bíblia todo dia, palavra de Deus e oração todo dia. Isso vai dar o quê? Intimidade com Jesus, intimidade com a palavra, vai ser cheio do Espírito Santo. Aleluia. Vamos ler Provérbios 15, versículo 1. Provérbios 15, versículo 1. Eu só vou ler mais esse versículo, daí a gente vai colocar em prática essa palavra. Provérbios 15, versículo 1. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Quando no meio de uma situação você dá uma resposta branda, desvia o furor, desvia a contenda. Mas quando você dá uma palavra dura, aí você joga lenha na fogueira. Amém? Então, esse é o conselho do céu para nós. Eu vou estar orando com você, depois dessa palavra agora, para que a gente tenha uma boa mente, uma boa consciência, para que o Espírito Santo possa falar com você e te ajudar e te avisar nessas questões que te levantam a ira, em nome de Jesus. A gente vai estar orando para que você consiga se despojar do velho homem. A Bíblia fala, despojai-vos do velho homem e revestir-vos do novo homem em Cristo Jesus. Amém? Obrigado, Marcelo. Vou pedir para o louvor estar vindo já. Despojar do velho homem e revestir do novo homem. Então a gente vai estar orando hoje por isso, nesse sentido. Amém? Se você concorda comigo, a gente vai colocar essa palavra em ação agora, amém? Se nós só tivéssemos lido essa palavra que foi Bíblia, foi a palavra do Senhor, mas se nós sairmos daqui sem aplicar essa palavra no nosso coração, seria como se você tivesse assistido uma aula numa faculdade, talvez uma aula de psicologia, de temperamentos, não sei, ou como se você tivesse lido algum livro que falasse alguma coisa e você dissesse, interessante, e você vai e você esquece. Mas eu vou pedir para o Espírito Santo de Deus, que habita em você, tocar no seu coração agora. Tem um texto da Bíblia que fala, Senhor, eu não me exercito em grandes assuntos. Deus busca a simplicidade. Que tal se você colocar hoje somente esse assunto diante do trono? Pai, eu de uma vez por todas, eu quero aprender a controlar a minha raiva. Espírito Santo, o Senhor pode me ajudar nisso.
E eu vou te falar, isso vai te ajudar a ter vida abundante. Só o fato de você controlar a sua raiva vai já te ajudar a ter vida abundante. Vai te poupar de muitos problemas, vai te poupar de machucar muitas pessoas. Amém? Então vamos estar louvando ao Senhor Jesus com esse cântico, pedindo para Ele, Senhor, se o Senhor tocar no meu coração hoje, agora, nessa manhã, você que está aí assistindo, se o Senhor tocar hoje, agora, no seu coração, e vai fazer com que essa palavra seja verdade no seu coração, porque sabe, quando Deus libera uma palavra, Ele libera esperando produzir algo. A palavra dele é tão preciosa e tão poderosa que ele não solta as palavras dele simplesmente por nada. Ele mesmo diz que ele espera que a palavra produza algo. E Deus vai produzir no seu coração um sentimento do Espírito Santo para você aprender a controlar o seu temperamento. Em nome de Jesus. Senhor, se tu quiseres, podes curar-me, Senhor. Disse Jesus, quero ser curado. Basta uma palavra tua, Senhor. Basta um toque, basta um olhar, Senhor. Sabe, o Pai trouxe você aqui hoje porque Ele quer te curar. Ele quer curar você desse seu gênio mau. Ele quer libertar você dessa obra da carne que te acompanha, como acompanha todas as pessoas. Todo ser humano tem a obra da carne. A ira, a raiva, as contendas, as pelejas, as blasfêmias, a linguagem obscena. Mas o Senhor liberou essa palavra do céu, singela, para entrar no seu coração e te curar. E Ele vai começar agora tirando toda a raiz de amargura. Porque antes de tratar do que vem daqui para frente, Ele vai tratar do que ficou de trás. Aquelas pessoas, aquelas situações que te ofenderam, que te magoaram. E você foi acumulando mágoa. Isso são raízes profundas. E momento ou outro ela começa a brotar e vai te perturbando. Então, em nome de Jesus, o Espírito Santo vai te ajudar agora a arrancar as raízes de amargura. Fala agora para Deus, fala com Ele. Repete comigo, Senhor Deus, eu te peço perdão, porque eu deixei se alojar no meu coração muita mágoa, muita raiz de amargura. Eu te peço perdão, Senhor, porque muitas vezes eu deixei que a minha raiva passasse para o dia seguinte. E eu sou perturbado por isso. E eu peço em nome de Jesus, Espírito Santo, tira de mim agora, em nome de Jesus, toda a raiz de amargura. Ó Espírito Santo, me ensina a perdoar os que me ofenderam. Eu libero o perdão em nome de Jesus. Agora é tão pessoal, eu peço que agora você fale com Deus, você e Ele agora. Venha agora na tua mente alguma pessoa, alguma situação. Pede perdão para Deus porque você guardou essa mágoa aí. Se você conseguir agora, libera perdão para essa pessoa. E pede, Espírito Santo, tira isso da minha vida agora, tira isso do meu coração agora. Arranca essa mágoa. Seja específico, fala para Ele. Uma pessoa, uma situação. Amém? Agora você já sabe como o Espírito Santo vai te ajudar a lembrar outras situações e outras pessoas, tá bom? Você já sabe que isso é raiz de amargura.
Isso está aí, às vezes está em estado latente, mas está ali e uma hora brota. Então você já sabe como fazer, tá? Libera perdão e pede para o Espírito Santo arrancar. Agora a gente vai tratar em nome de Jesus do que vem daqui para frente. Daqui para frente. Amém? Repete comigo, Senhor Deus, eu tomo posse agora do meu direito. Eu tomo posse do fruto do Espírito na minha vida. Eu creio que eu tenho mansidão. Eu tenho domínio próprio. Eu tenho amabilidade. Eu tenho bondade. Eu tenho amor. Por isso, em nome de Jesus, eu vou me policiar a partir de agora, com a ajuda do Espírito Santo. E nos momentos de ira, eu não vou pecar. Em nome de Jesus. Espírito Santo, me ajuda a não expandir a minha ira. Espírito Santo, me ajuda a não expandir a minha ira. Você vai se lembrar disso. Espírito Santo, me ajuda a não expandir a minha ira. Aleluia. Senhor, eu tomo posse a partir de agora, que eu não vou mais armazenar as mágoas. Eu não vou reter a mágoa. Espírito Santo, me ajuda. Antes do final de cada dia, me ajuda a liberar perdão, Senhor. Me ajuda a liberar perdão, Senhor. Senhor, antes do final de cada dia, me ajuda a ter humildade para pedir perdão aos que eu magoei. Antes do final de cada dia, Espírito Santo, me ajuda a ter humildade para pedir perdão para aqueles que eu magoei. Obrigado, Senhor. Eu recebo esse fruto e eu creio que a minha vida foi comprada pelo sangue de Cristo e eu tenho vida abundante pela fé em Jesus. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Amém? Toma posse disso? É arroz com feijão. Arroz com feijão do céu. Talvez você tenha uma oportunidade de colocar isso em prática hoje mesmo. Porque essas situações acontecem todo dia. E quando acontecer hoje, você vai lembrar. Eu tenho algo diferente hoje. Eu vou reagir diferente hoje. Em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe com essa palavra. Dá uma palavra de ânimo para quem está ao seu lado aí e fala, você vai conseguir, irmão. O Senhor te tocou. O Senhor te tocou. Nunca mais serás o mesmo. Basta uma palavra tua, Senhor. E essa palavra entrou no meu coração. Eu hoje vou agir de maneira diferente com relação à raiva. Aleluia. Aleluia.